Fala galera, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula de Direito Processual do Trabalho. Hoje nós vamos falar de dois temas. Um deles não tem tanta relevância, talvez, para a questão da prova da ordem na matéria processual trabalhista, mas o outro sim. Um dos temas que nós vamos tratar seria a intervenção de terceiros no processo do trabalho. Nós vamos verificar que com aquela reforma não, com o novo CPC de 2015, o Código de Processo Penal, retirou duas modalidades e colocou outras duas, né? Outras duas modalidades. Vamos falar delas, inclusive, tá? E vamos ver se são aplicáveis ao processo do trabalho ou não. Outro assunto que nós vamos ter que tratar aqui hoje, eu coloquei esses dois assuntos porque um, apesar de não ter tanta relevância como a intervenção. Cara, não é que não tem relevância, mas é porque não é tão cobrado. Por que não é tão cobrado? Veja, essa questão da intervenção de terceiros, normalmente ela é cobrada na tua matéria civil, no processo civil. Então, por isso, eles deixam de lado na matéria processual trabalhista, mas nada impede um dia dele estar cobrando isso daí. Então, você tem que estar por dentro, né? Vamos falar também de atos, termos e prazos processuais trabalhistas. Esse aí é bem legal, é um tema corriqueiro, né? E que pode gerar algumas dúvidas. É muito simples, mas pode gerar algumas dúvidas, tá? Vamos começar com a intervenção de terceiros. Primeiro, o que é a intervenção de terceiro? Olha, instituto jurídico pela qual um terceiro ingressa no processo para defender interesse próprio ou de uma das partes primitivas do processo. Ou seja, meus queridos, alguém estranho ali de estar entrando no processo para defender o seu próprio interesse ou então o interesse de uma das partes ali envolvidas, certo? O conceito de terceiro, primeiro, é dado pelo critério de exclusão. É considerado o terceiro aquele que não é parte. Aí eu vou te dar um exemplo, um exemplo aí. No âmbito do direito material, se você parar para examinar o que é um terceiro, imagine a seguinte situação: um contrato de compra e venda, certo? Você tem o vendedor, você tem o comprador, esses dois são partes. E o terceiro, aquele que não tem nada a ver com aquilo, ele pode adentrar naquela relação. Já no plano processual, o conceito é dado por negação, uma suposta relação jurídica aí entre A, autor, contra B, sendo reclamada, né, matéria trabalhista. E aí você tem o C, o D e o E, certo? Que não são partes primitivas do processo, né? Não são coadjuvantes aí colocar, tá? E isso seria a intervenção de terceiros aí no teu processo do trabalho, tá ok? Nessa questão da intervenção de terceiros é muito importante você estar por dentro também da classificação, porque você tem a intervenção de terceiro voluntária, aquela que o indivíduo ele mesmo quer espontaneamente fazer parte do processo, vamos assim dizer, quando se tem a assistência, né? E oposição. A oposição aí, calma, relaxa, é porque a doutrina majoritária ainda entende a oposição como uma intervenção, mas a oposição saiu do cenário de intervenção de terceiro, mas vamos falar dela, tá? Então nós temos a intervenção quando ela for voluntária, ou bem como quando ela for provocada. Nessa dela provocada, o terceiro ele é chamado ao processo, ele é denunciado ao processo, né? Ele é nomeado ao processo. E nesse caso aqui você tem aí a nomeação, a autoria, que também foi outra que saiu, né? Uma intervenção, bem como a questão do denunciação da lide e o chamamento ao processo. Temos outras classificações? Claro que tem. A doutrina coloca intervenções por inserção, mediante inserção na relação processual existente, né? Seria assistência, nomeação, autoria, chamamento ao processo e o recurso de terceiro prejudicado. Assistência, intervenção. Assistência é para você auxiliar uma das partes, o nome já fala, né? A nomeação, autoria é a intervenção que tenta a substituição de uma parte ré no processo, né? E o recurso, desculpa, eu falei do chamamento ao processo, né? Que seria mediante aí você fazer parte no polo passivo da ação para você responder junto com a outra parte, né? E o recurso de terceiro prejudicado, uma espécie aí de assistência na fase recursal, tá ok? Tranquilo aí, né? Vamos lá. Aí temos também isso aqui, intervenções por isenção, né? Inserção, desculpa, dado pela doutrina, mas também temos as intervenções por ação, quando se trata da oposição, que seria aquela como o autor de uma nova ação, bem como da denunciação da lide, quando o réu ele também move uma nova ação simultânea à ação principal, né?
Lembre-se, o CPC de 2015, ele tirou a oposição, bem como a nomeação autoria dessas modalidades de intervenção de terceiro, então não se consideram, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho, basicamente para fins didáticos aí, tá ok? Meus queridos, eu tenho 30 minutos, lembrando, né? Então eu tenho que ser rápido, eu não vou adentrar com vocês em muita coisa, tá? Procedimentos incompatíveis com intervenção de terceiro, tem lá no próprio Juizado Especial Cível, está dizendo que não é cabível intervenção de terceiro. Dá uma olhada no artigo 10 da Lei 9.099 de 95, né? Ele fala que não se admitirá no processo, de qualquer forma, intervenção de terceiro, nem de assistência. Aí ele colocou, admite-se o litisconsórcio, ou seja, bacana, você pode chamar o culpado ali, né? Aí vem também nos procedimentos sumário, em regra, não é cabível intervenção de terceiro. Né? Entretanto, a regra não é absoluta e você pode sim, claro, dependendo de que polo você esteja da ação, acionar esse terceiro aí, ou então o terceiro fazer parte para se defender, tá ok? Dito isto, lá no cível, vejam bem, a doutrina majoritária, bem como a jurisprudência, dizem que a intervenção de terceiro não é cabível no procedimento sumário e no sumaríssimo do trabalhista. Ou seja, são aceitos apenas no procedimento comum. Qual é o procedimento comum? O procedimento ordinário, certo? Vejam bem, por que adotaram essa ideia? O processo trabalhista ele é informal, ele é célere, ele tem uma celeridade muito abreviada, né? Digamos assim, ele tem um andamento. E lembre-se que o artigo 769 da CLT fala que você pode aplicar o CPC observando quando houver uma anomia na lei, né, a falta de regras e também a compatibilidade de princípios e regras. E no momento que você traz essa questão da intervenção de terceiros para o processo do trabalho, você torna o processo mais lento, né? Então aí no processo sumário e sumaríssimo não é aceito, então eu já sei que no ordinário é aceito, né? A controvérsia aí no procedimento comum, existe essa controvérsia? Existe, duas correntes aí defendendo. A primeira corrente, teoria tradicional, que fala que não é compatível com o processo do trabalho, porque o processo do trabalho é um fenômeno que autônomo, nós temos regra, apesar de não termos um código próprio de processo, mas nós temos diversas leis esparsas, bem como vários artigos dentro da tua CLT que já prevê o andamento do processo. Então não preciso pegar a intervenção de terceiros que está lá disciplinado no CPC. Já a segunda corrente majoritária, né, e aceita aí é a compatibilidade. Aí você vai dar uma lida para mim no enunciado número 68 da primeira jornada de direito material e processual da Justiça do Trabalho, onde se admite a intervenção de terceiros. Está no slide. Pega naquele slide que eu te passei e dá uma lida, tá? É muito tranquilo, eu não quis dificultar para você, coloquei tudo ali, tá? Enfim, cabe ou não? Claro que cabe intervenção de terceiros no processo do trabalho. Vejam bem, já foi 8 minutos. Claro que cabe, desculpa. Claro que cabe. Veja, o juiz do trabalho primeiro, não é porque é um processo comum que ele pode aceitar, fica a critério do juiz. Claro, ele é o diretor do processo, né? Observado também, claro, devido ao processo legal, mas ele verificando que aquela intervenção de terceiro possa trazer benefícios aí processuais, como por exemplo fixação de responsabilidade trabalhista, né? Resultando aí o incremento de uma satisfação do crédito trabalhista, né? Sem dúvida contribui significativamente para a efetividade da jurisdição, do direito material postulado. E aí, neste caso, o juiz pode deferir. Agora, veja, de outro lado, se o magistrado verificar que aceitando a intervenção de terceiro, de qualquer uma das suas modalidades no processo, não vai contribuir em nada, seja de um sócio, uma empresa que já esteja em falência, sei lá, insolvência, não sei, não vai contribuir, então não há para que aceitar, tá certo? Então tem isso daí, o juiz ao final, claro, ele é diretor, ele pode sim fazer esse crivo aí, tá? Claro que vai ter que observar o devido processo legal.
E aí nós temos agora, eu vou te falar, algumas espécies de intervenção de terceiros. A assistência, né, que auxilia uma das partes primitivas. O que é partes primitivas que o senhor já falou pela segunda vez? Eu não saquei. Parte primitiva, meu querido, quem é o autor? É João. João entrou com a ação. Ele é a parte primitiva como autor. Quem é réu? Reclamada. É a empresa The Reacher, né? A empresa, desculpa, a empresa Céu Limpo ali. A empresa é também a parte primitiva, tá? Oposição, ambas as partes também primitivas, né, podem ser oposto a qualquer uma das partes. Denunciação da lide, nesse caso aqui você tem um encurtamento de regresso. Cara, vamos falar primeiro delas, depois a gente adentra, porque senão a gente não segue. Olha, assistência, vai contando aí. Assistência, oposição, nomeação, autoria, denunciação da lide e chamamento ao processo. Aí calma que depois nós vamos falar mais duas, que seria também a desconsideração da personalidade jurídica, bem como o amicus curiae, né? Assistência, primeiro, você verificou lá na posição majoritária e sustenta que ela ainda é uma espécie de intervenção de terceiro. Acho incrível porque a lei já fala que não é. Assistência pode ser conceituada de espécie de intervenção voluntária ou espontânea aí, de um terceiro, na qual é denominado assistente, ingressa nos autos aí para defender o interesse de uma das partes, né? Veja bem, ele é um auxiliar das partes, esse cara, tá? Tem alguns exemplos, professor? Temos. Primeiro, amparo legal no artigo 919 até o 924 do CPC, não vou te cobrar eles. Mas dá uma olhadinha na súmula 82 do TST, isso daqui de fato é bacana, porque esse cara só pode entrar no processo quando tenha interesse jurídico e não interesse econômico e moral, né? Exemplo, um sócio que ingressa nos autos como assistente da empresa, um empregado que ingressa nos autos como assistente do sindicato, que atua na qualidade de substituto processual, certo? Isso seria assistência. Aí nós temos a oposição. Deu sede. A oposição, vejam, meus queridos, lembre-se que o CPC de 2015 ele colocou a oposição como procedimento especial, então não é mais uma modalidade de intervenção de terceiro. Era um meio pela qual um terceiro ele era oponente e ingressa nos autos pleiteando o reconhecimento como seu, no todo ou em parte, no direito à coisa que controvém ali nos autos, né, entre autor e réu, tanto faz. Um exemplo ali, um empregado que ingressa como oposição e pleiteia o reconhecimento como a sua patente ou invenção disputada entre outro empregado e o seu empregador. Ou o sindicato, bem legal, o mais corriqueiro, né, na verdade. O sindicato que ajuiza a ação e pleiteia o recebimento da contribuição sindical. Aí, neste caso, o outro sindicato oferece oposição, com a alegação que a contribuição sindical deve ser revertida a ele. Ou seja, por ser o legítimo representante da categoria profissional pertencente ao trabalhador. Então, esse outro sindical entrou com uma oposição, dizendo: ei, não é o sindicato Metabase, não, tô brincando, não é o sindicato A, não. É o sindicato B que deve receber isso daí. Essa cobrança que está sendo feita aí, ó, não é legítima, tá ok? Vamos mais. Nomeação, autoria, né? Novamente, te lembro que o CPC de 2015 ele excluiu a nomeação, autoria como uma espécie de intervenção. Eu já estou nos 13, tenho pouco tempo para terminar isso aqui. Como esse daqui não vale muita coisa mesmo, deixa ele quieto aí, nomeação, autoria. Mas seria aquela que você entra com uma pessoa errada e a pessoa faz uma nomeação. Ei, não sou eu não, é o dedo duro, sabe? É o fulano ali que deve, ó, nomeia ele ali como réu nesse caso aqui. Mais ou menos isso, tá bom? E a denunciação da lide, a intervenção de terceiro mais importante, né, e comum na prática forense. Essa intervenção aqui é uma intervenção de terceiro forçada, que pode ser provocada tanto pelo autor quanto pelo réu, né? A denunciação da lide provocada ou forçada pelo terceiro, vejam bem, vamos usar um exemplo aqui, depois vocês vão ler do artigo 125 até o 129 do CPC, que trata da denunciação da lide aí, né? Um exemplo aqui, o empregado que ingressa na reclamação trabalhista em face da empresa sucessora e esta denuncia a lide da empresa sucedida, ou seja, o Simão, desculpa, vamos botar o meu nome aí, porque tem gente que vai ter o nome João aí. O Simão entra contra a empresa Pitágoras, né? Falando, poxa vida, estão cobrando demais, eu vou entrar pedindo algumas verbas aí que o acordo coletivo prevê e vocês não estão me pagando.
A Pitágoras fala, ei, no processo, esses acordos aqui não foram feitos por mim, foi feito pela Metropolitana. E aí chama a Metropolitana, coloca a Metropolitana também no pau, entendeu? Aí houve uma denunciação da lide, muito similar aí, você preste atenção com o chamamento ao processo, né? Ah, tem só uma coisinha bem legal, já que nós estamos vivendo nesse momento Covid-19, essa pandemia. Olha só um exemplo que eu coloquei lá no final dessa coisa, que é o seguinte: o empregado que ingressa com a reclamação trabalhista em face do empregador, pleiteando aí o pagamento de títulos trabalhistas oriundos de um fato príncipe. O que é um fato príncipe? Vai lá no artigo 486 da tua CLT e verifique o que é um fato príncipe. E aí nesse caso aqui, esta denuncia a lide, o empregador denuncia a lide, a autoridade competente responsável pelo fato príncipe. Ou seja, uma autoridade local, estadual, municipal, federal, tanto faz, decretou, olha, fechamento para as atividades. E aí, devido a isso, esse que mandou fechar vai ser responsável, né? Pode ser colocado no nosso contexto dos dias de hoje devido a essa pandemia? Claro que não. Nós estamos vivendo aqui uma pandemia, é diferente o cara mandar fechar a empresa de qualquer modo, né? Mas é só para você se ligar, seria interessante alguém fazer um pedido desse na justiça. E o chamamento ao processo, vejam bem, está lá no amparo legal, provocada sempre, claro, pelo réu, artigo 130 a 132 do teu CPC, colocando o seguinte, cara, eu queria dar uma pausa para beber uma água aqui. Só um minuto que eu vou... Vamos terminar. Isso aqui aí a gente passa para o próximo, eu dou uma pausa. CPC, chamamento ao processo. Vejam bem. O cara deve na empresa, né? Quer dizer, imagine o seguinte. Você está sofrendo uma ação, mas você também não é só o responsável por aquilo. Nesse caso aqui, você pode chamar também quem é o responsável principal e você faz o chamamento dessa pessoa ao processo. Vejam bem, coloquei alguns exemplos para você. Um empregado que ingressa com reclamação trabalhista em face da cooperativa, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício, e essa chama ao processo a empresa tomadora de serviço. Olha que legal, mas olha o mais fácil. Empregado que ingressa também, pleiteando na Justiça do Trabalho a reclamação trabalhista, em face de uma empresa pertencente a um grupo econômico. E esta chama o processo as demais empresas pertencentes ao grupo econômico. E aí venha responder comigo isso aqui, certo? Tem uma porrada de coisas, né? O cara pode entrar contra o empreiteiro e chama o subempreiteiro. O cara entra contra a empresa tomadora de serviço e aí ela pode chamar a terceirizante ali, né? Mais ou menos isso, tá? Não é muita coisa pra gente. Eu já falei, pouco tempo. Vamos lá, vamos agora para... Eu vou só dar uma pausinha aqui rapidinho e volto. Vamos lá, galera, vamos seguir. Cara, meus vídeos são uma bosta, né? Deus me livre. Eu não tenho jeito para isso não, eu já falei. Não gosto desse negócio de vídeo aula aí. Eu vi alguns professores me mandaram, deram dicas para mim. Mano, foda-se. Desculpa, não fala isso para ninguém não. Vamos lá, vamos falar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Olha aí, o CPC de 2015 trouxe essa novidade, esse instituto jurídico aí do incidente de desconsideração da personalidade jurídica como uma modalidade de intervenção de terceiro. A instrução normativa do TST já previa isso, a Justiça do Trabalho já fazia isso, então não tem nenhuma novidade pra gente aqui. Claro, nós temos o artigo 855A da CLT que você vai dar uma lida para não perder o foco, né? Vejam bem, uma questão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o juiz ele vem fazendo de ofício, mas a nova lei trabalhista colocou o quê? Peraí, eu não te expliquei o que é, né? Professor, o que é? Então vejam bem o que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Você entra contra a empresa Coleção Nacional, né, da OAB. E aí nessa empresa você não consegue achar créditos para satisfazer o que você ganhou. E aí o juiz ele pode de ofício, poderia desconsiderar a personalidade jurídica e ir atrás dos bens dos sócios diretamente. O artigo 855A coloca que agora a aplicação desse incidente dependerá do pedido da parte. Então, uma dica que eu te dou para você que quer advogar ou você que trabalha em algum escritório, já coloque na tua petição inicial, não espere chegar o momento da execução não.
já peça já incidentes de consideração da personalidade jurídica com base no artigo 855, e vai embora, tá bom? É isso, cara. E aí depende da parte esse pedido. O juiz normalmente agora não pode agir de ofício. Mas o juiz eles têm, claro, todo o poder diretivo, então ele pode sim fazer isso. Aí nós temos o amicus curiae, né? Do amicus curiae, olha aí, significa amigo da corte, o amigo do tribunal. Nesse caso aqui, esse cara é muito bacana, inclusive naquela adinha que rola. Meu Deus, eu só tenho 10 minutos. Vamos lá. Esquece. O amicus curiae está lá no artigo 138, é a pessoa jurídica, a pessoa natural, o órgão, a entidade. Ele pode ser representativa, tem que ter representatividade adequada, por exemplo, da OAB, de uma ONG, tanto faz, alguém que entenda muito do assunto, um cara expert, né? E ele vai auxiliar o magistrado ali, o tribunal, em casos que tem relevância nacional, tá bom? É basicamente isso. Morreu aqui a questão de intervenção de terceiros, que era para ter durado só 15 minutos e foram 20, me desculpe. Temos atos, termos e processo. Primeiro, o processo é um conjunto, certo? O processo é um instrumento e o procedimento é a forma. Pronto, professor, bacana, eu já sei. Segue o passo. Então, vejam bem, já que você já sabe que o procedimento é a forma, eu quero te lembrar que nós temos 4 procedimentos na Justiça do Trabalho. Rapidinho, nós temos os procedimentos sumário, sumaríssimo e o ordinário. E também os procedimentos especiais. Égua, não estava sabendo desses procedimentos especiais não. Relaxa que você vai saber agora. Primeiro procedimento sumário, olha lá no meu slide. Claro, se você quiser acompanhar a aula de uma forma mais dedilhada, vá lá na doutrina do Carlos Henrique Bezerra Leite. Eu estou fazendo por ela. Claro que eu não estou olhando as outras também, né? Obviamente. É tanto que eu pego também essas divergências para vocês. Mas olha o procedimento sumário. O sumário é aquele de alçada até 2 salários, né? Litígios, valor aí, 2 salários mínimos no máximo. Procedimento sumaríssimo, eu já te falei, está lá na Lei 9.957 de 2000 e foi incluída na tua CLT naquela época, no artigo 852A até 852I. Abrange os dissídios individuais também, cujo valor da causa não exceda 40 salários mínimos, né? E aí, meus queridos, mais o procedimento ordinário, aquele previsto mais complexo, né, mais completo, onde é aceita a intervenção, né, vamos assim colocar. Esse procedimento aqui é aquele acima de 40 salários. E os procedimentos especiais, o que se trata, professor? Nesse caso, meus queridos, procedimentos especiais nada mais é aqueles ritos tipicamente trabalhistas, como, por exemplo, inquérito judicial para apuração de falta grave, bem como, te liga, ações de cumprimento, dissídios coletivos, e nós temos também aqueles especiais constitucionais e cíveis, como por exemplo mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ações possessórias, ações de prestação de contas, consignação de pagamento. Sabe quando é usado isso? O cara some, o empregado some, você para não cair na multa do 477, você entra com a ação de consignação de pagamento. Vamos falar de atos processuais rapidinho, 7 minutos. Eu ainda não consegui falar um pouco de tudo para vocês no tempo delimitado pela faculdade. Desculpa, mas eu estou preparando esses slides, esse daqui inclusive ficou mais cheinho, mas está de uma forma bem explicada. Se você ler ele para a nossa prova, para o nosso trabalho, você consegue resolver e eu tenho certeza que consegue ter uma nota de aprovação até acima de 7, tranquilamente. Tá? Atos processuais, o que nós vamos falar aqui? Primeiro, os atos processuais é aqueles que são feitos em determinado tempo e determinada lei entra em vigor, você vai ter que observar. Vai, claro, aquele princípio não retroage e tem efeito imediato. Aí eu tenho uma coisinha que eu quero que vocês façam uma leitura muito atenta ao artigo 14 do CPC, tá ok? Vamos falar agora, cara, depois você lê, você vai entender o que eu estou dizendo. Lá está bem explicadinho, mas é porque o tempo é curto, 6 minutos. Publicidade dos atos. Olha só que legal, artigo 770 da tua CLT. Vamos lá. Olha o que ele fala, eu já deixei separado aqui. Os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 20 horas. Meus amigos, preste bem atenção. Não confunda atos processuais com contagem de prazo. Porque aqui, como ele falou de segunda... Não falou de segunda, não. Ele disse, os atos são públicos. Então, nós temos, é claro, aquelas ações que poderão ser privativas às partes e os advogados, que seriam em caso de segredo de justiça. Temos a exceção? Temos, segredo de justiça. Realizados em dias de segunda a sábado.
atos processuais podem ser realizados de segunda a sábado. Você vai entender daqui a pouco quando nós fizermos a leitura do parágrafo único do artigo 770, tá? Colocando aí o horário das 6 até as 20 horas, tá? Leia esse artigo, eu até coloquei ele no slide de forma bem destacada para você não ter nenhum erro. Aí, meus amigos, olha os atos praticados domingos e feriados. Espera aí, professor, pode? Pode. Olha aí o parágrafo único. A penhora poderá realizar-se em domingo ou em feriado, ou em dia de feriado, desculpa, mediante autorização expressa do juiz ou presidente. Vejam, então ele está falando aqui que os atos não podem ser praticados, já que ele não falou segunda a sexta lá, agora tu entende, é de segunda a sábado lá. Ou seja, atos processuais podem ser praticados de segunda a sábado, das 6 até as 20. A regra são atos públicos, mas nós temos exceção que são segredo de justiça. E aí, lembre-se que alguns atos podem ser praticados em dia de domingo, em dia de feriado, como por exemplo a penhora. Essa comunicação dos atos processuais dá-se à parte por meio de citação ou intimação. E aí, meu caro, preste bem atenção, na Justiça do Trabalho, todas são denominadas como notificação. Vejam, não tem uma diferença clara na Justiça do Trabalho para isso, eles não fazem essa diferenciação. Mas para fins de estudo vamos diferenciá-las, né? Citação lá no artigo 238 do CPC, colocando citação no ato pela qual são convocados o réu, executado e ou interessado para integrar relação processual. Formas de citação nós temos via postal, por edital oficial de justiça e meio eletrônico. Eu vou passar agora muito rápido em cima disso aqui com vocês, para vocês saberem. Na questão citação postal, notificação postal é aquela efetuada pelo correio, né? O correio sempre está fazendo, é a regra, conforme se verifica no artigo 841, você pode verificar. Eu quero que você para bem aqui o vídeo, dê uma lida nesse artigo nos seus 3 parágrafos, tá? Depois você volta. Bom, voltou? Ok, porra nenhuma, ninguém tá lendo. Veja só, a notificação no ato pessoal, ou seja, posso notificar, por exemplo, estou promovendo uma ação contra a empresa, tanto faz, cara, qualquer uma. Vamos colocar bem aqui, por exemplo, a empresa Imagem e Ação, tá? Empresa Imagem e Ação. Chego lá, o dono não está. Mano, não preciso notificar apenas o dono. Posso entregar para o vendedor que está ali, posso entregar para o jardineiro que está ali, eu posso entregar, desde que seja funcionário da empresa também, eu não posso ser maluco, né? Não posso entregar para o vizinho também, tem que ser na localidade da empresa, tá ok? E aí eu queria que vocês dessem uma lida também, que considera-se, olha, questão muito bacana, a súmula 16 do TST, você vai dar uma lida sobre a questão de citação. Vocês não dão uma lida. Citação por edital, utilizada quando a empresa cria notificação, né, por edital aí, quando a empresa cria embaraços para ser notificada, bem como quando a gente não sabe quando a empresa está, local incerto e não sabido, aí você aumenta o valor da causa e coloca ela para ser notificada por esse meio. Dá uma olhada que você já leu o parágrafo 3º do artigo 880, né? Ah não, você não leu, eu falei foi algum outro, 841. A citação por oficial de justiça na tua CLT, no parágrafo 2º do artigo 880, a citação será feita pelos oficiais de diligência, né? Colocando esse cara aí para fazer a notificação da galera, mas você pode pedir citação quando você acha que o local também não é servido pelos correios, né? Pode, claro que pode. O juiz também pode determinar que ele faça citação da parte quando entender necessária. Meio eletrônico, nós tivemos aquela questão daquela lei que introduziu a aplicação de normas, cara, eu esqueci o nome agora, é a lei 11.419 aí, sobre a informatização, eu esqueci o nome, enfim, aqui seria sobre as notificações e citações serão feitas no meio eletrônico, né? Fins didáticos, eu quero que você leia alguns artigos, está lá, eu já esqueci quais são, você vai ler, tá? Deixa eu pegar aqui e abrir aqui, 246, parágrafo 1º e 2º e artigo 1051, tá? Intimação, por outro lado, nós falamos da citação. Na intimação, 269 do teu CPC, colocando o ato pela qual dá ciência a alguém de um ato ou dos termos do processo. Formas, diário oficial, via postal, oficial de justiça em audiência e também meio eletrônico. Via diário, ocorre, claro, para você saber de todos os atos que ocorrem no processo através de notificação, notificação do processo via diário, é a notificação. Cara, legal, a notificação tem um nomezinho que eu esqueci agora, tá? Eu queria que vocês, nesse caso aqui, vocês, nesse caso,
façam uma leitura da súmula 427 do TST, bem como no mesmo sentido aí, o 272, parágrafo 5º do CPC. Por que eu quero que você leia? Veja, mesmo que uma sociedade de advogados, a intimação tiver na petição pedido de exclusividade e sair no nome de outro, aquele ato vai ser nulo dali para frente, tá ok? Então tem que sair no nome de quem está pedindo essa notificação, tá? Vamos seguir. Acabou meu tempo, né? Eu vou pular o restante aqui sobre questão, vou falar sobre prazos processuais. Vamos lá, isso aqui é importante. Segura mais 5 minutos aí comigo. Prazos processuais. Primeiro, temos a classificação, os prazos legais, prazos judiciais e os prazos convencionais. Isso aqui quanto à fixação. Os prazos legais são aqueles dados ali pelo ordenamento jurídico. Está na tua CLT, está numa lei esparsa, está na tua Constituição? Não tem prazo lá. E prazos judiciais, os prazos legais. Um exemplo, por exemplo, prazo para entrar com recurso, previsão de 8 dias, está na lei, né? O prazo judicial são aqueles fixados pelo juiz, são prazos aí dilatórios, né? Claro, ele pode dilatar esse prazo, ou seja, não, fica só na ideia de prazos judiciais, para não te perder. Exemplo, 48 horas para apresentação de carta de preposição, ou então prazo de 5 ou 10 dias, ou até a próxima audiência para manifestação de documentos, bem como da defesa. E os prazos convencionais são aqueles prazos acordados pelas próprias partes, como por exemplo aí a suspensão do processo por um período X até determinada coisa acontecer, ou então os prazos entabulados para pagamento, as partes que convencionaram aqueles prazos ali, certo? Claro que o juiz ali, diretor, está verificando cada um desses se não está encoberto aí de ilegalidade. E nós temos quanto à natureza, isso daqui, cara, preste bem atenção, isso aqui é muito importante, cai bacana, porque quanto à natureza nós temos os prazos peremptórios e os prazos dilatórios. Os prazos peremptórios são os prazos fatais, são aqueles que não podem ser prorrogados por convenção das partes, devendo ser observados definitivamente. Vejam bem, os prazos aqui são aqueles dados para o recurso, aqueles dados que a própria lei já te traz, são prazos peremptórios, se você perder já era. E aí no artigo 222 do CPC temos 2 exceções, e depois você dá uma lida, que eu ia fazer uma leitura com vocês, mas não dá tempo. Os prazos dilatórios são os prazos que podem ser prorrogados ou reduzidos pelo juiz, atendendo à solicitação em comum de acordo das partes. Por exemplo, o juiz suspenda aí a sentença, a gente tem uma audiência de conciliação aí, para a gente estar tentando verificar. Sobre essa questão de prazo dilatório, 775, parágrafo 1º da CLT, eu quero que você dê uma olhada. Quando não houver prazo na lei e o juiz também não determinar o período do prazo, vai valer a regra do artigo 218, parágrafo 3º do CPC. Dá uma lida lá, prazo de 5 dias, né, que fala. E aí nós temos ainda quanto aos destinatários, sendo prazos próprios e prazos impróprios. A questão do prazo próprio seria aquela que a parte, ele destinado, prazo próprio é aquela que a parte ele tem que fazer um ato processual dentro daquele, senão vai haver a preclusão temporal, né? Perdeu o como é que eu falo? Ele perde o seu direito de fazer o seu ato devido ao decurso do tempo. Já no prazo impróprio, é aquele dado para os secretários, servidores, juízes, para eles terem que fazer algo dentro do prazo. Se perder, claro, não vai ter responsabilidade para a parte, mas consequências administrativas e disciplinares, né, e para eles. Aí tem alguns artigos que eu trouxe para vocês darem uma lida. Contagem do prazo, estou terminando, galera, segura, 35 minutos do áudio de hoje, desculpa. Eu prometo que no próximo eu tento equilibrar mais esse tempo aí, tá bom? Vamos lá, contagem do prazo. Primeiro, você vai dar uma lida no artigo 774 e 775 da tua CLT. Vejam bem, a reforma trabalhista ela alterou a forma de contagem dos prazos para nós. A reforma trabalhista. Teve instrução normativa também, né? O CPC em si. A reforma trabalhista não, o CPC em si. E aí depois a instrução normativa 41 também colocou isso. Os atos processuais, eles colocam o seguinte, dá uma olhada porque a gente não conta o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento. Isso é muito importante para fins de contagem do prazo. Não coloque o sábado como dia útil, é apenas segunda a sexta-feira, se forem úteis. Tiver feriado, pula o feriado para continuar contando, tá? Você tem que excluir o dia do começo
E aí a gente gosta muito daquela frase para lembrar que o dia do começo, né? O dia do susto não conta, né? O dia do susto não conta. Então, se eu recebi uma intimação na sexta-feira, essa sexta-feira não conto. Vou contar então, professor, no sábado? Mano, não faz eu te dar uma voadeira não. Claro que não. Sábado é dia útil? Não é para contagem de prazo. Então você vai contar segunda-feira, tá ok? Olha a súmula 1 do TST. Aí, bem bacana também, vejam bem, imagine você a seguinte situação: você é intimado, porque temos atos processuais que podem ocorrer no sábado. Você é intimado no sábado. E aí, teu prazo começa a correr quanto? Na segunda-feira? Não. Se você disse na segunda-feira, mano, eu vou. Preste atenção. Se você foi intimado no sábado, o prazo ele tem que dar início num dia útil. Então conta com a intimação no dia útil seguinte, certo? Ou seja, na segunda. Conta que a intimação foi entregue na segunda. Então o teu prazo vai começar na terça-feira, se você foi intimado no sábado, tá? Cuidado, tem gente que começa a contar e tá bom, é claro, por cautela conta logo direto, né? Faça isso. Mas lembre-se, imagine teu prazo é de 8 dias. Você foi intimado hoje, 27/3, hoje é sábado. Vai começar a contar na terça-feira. 28, 29, 30, vai começar no dia 30. Aí você tem 30, 31. Aí você vai contar só os dias úteis, enfim. É isso. Uma questão bem bacana também, vejam bem, a questão, onde é que eu me perdi aqui? Interrupção e suspensão do prazo. Quem deve informar a Justiça do Trabalho para fim de contagem do prazo acerca de feriado local ou feriado forense? Ah, legal, é a parte, mano, isso aí já está decidido, é a parte. Pula, vamos embora. Interrupção e suspensão do prazo, isso aqui é bem legal, preste bem atenção. Você já leu que o magistrado, se entender necessário, ele pode, né, suspender ali, prorrogar o prazo, diminuir o prazo, né, quando houver também questão de força maior devidamente comprovada. Você leu isso ainda agora no artigo. A interrupção do prazo. O prazo ele terá sua contagem reiniciada quando houver interrupção. Pessoal, como assim o prazo vai ter uma interrupção? Imagine você que o juiz deu uma sentença. Na sentença você tem 8 dias para entrar com RO, 5 dias para embargar. E aí no quarto dia você embarga. O teu prazo para RO está interrompido. Ou seja, fica interrompido. Até o juiz analisar o embargo da nova sentença, o teu prazo está interrompido. E nesse caso, quando ele der a sentença, você vai começar a contar de novo o teu prazo. Primeiro dia, segundo dia após a intimação, certo? E aí no caso da suspensão é o contrário. A suspensão, não. A suspensão, imagine aí, eu coloquei para vocês o recesso forense. O recesso forense do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro. Se tu tem um prazo de 8 dias e foi no dia 16, começou o início do prazo, 16, aí você conta 16, você foi intimado dia 17. Dia 16, 17, 18, 19, ou para 4 dias. Quando for de dezembro, interrompeu. Quando der o dia 20 de janeiro do próximo ano, aí você continua contando. No dia 21, obviamente. 5, 6, aí vai. E dias úteis, lembrando também, tá? Isso aí é de fato importante. Teria mais alguma coisa aqui? Prazos diferenciados, claro. Olha aqui que fala aqui uma lei, um decreto-lei 779 de 69, falando que as regras processuais trabalhistas para União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias, fundações de direito público federais, estaduais e municipais que não explorem atividade econômica têm um prazo em quádruplo, ou seja, quádruplo. Cara, se fosse no civil, aqui é trabalhista, 8 dias, então você conta 8, 8, 16, 32 dias, quádruplo, certo? Para contestar. Já o prazo em dobro para recorrer. E o Ministério Público e a Defensoria Pública, não botar assim que é igualdade, para não diminuir ninguém. Eles têm um prazo em dobro, tá? Tá na previsão, já coloquei no teu material. E no último ali, gente, eu trouxe uns prazos processuais, não coloquei todos. Na próxima eu vou colocar todos para vocês aí. Mas eu coloquei os principais, 8 dias aí, RO, revista, adesivo, divergência, agravo de instrumento, bem como agravo de petição, agravo regimental, agravo interno e regimental, 8 dias. 5 dias embargo de declaração, embargo de execução, 10 dias aí o recurso extraordinário, bem como 48 horas o pedido de revisão. Eu quero que você dê uma lida na OJ 310, porque lá no cível, quando existe litisconsórcio com diferentes procuradores, nós temos uns prazos diferenciados, e aqui não tem dessa. Não vem com essa para a Justiça do Trabalho, porque aqui o processo é célere. Gente, desculpa a demora, foi 40 minutos. A gente se vê no próximo encontro, espero a gente terminar logo essa pandemia para voltar para a aula, porque eu não gosto desse negócio de videoaula. Um abraço, se cuida, estuda. Para quem
Está vendo essa aula pela primeira vez? Saiba que eu disponibilizei aula 4, videoaula, aula 5, videoaula. Essa é a 6ª aula e tem o pós-aula que é para vocês responderem. Quem não fez trabalhos em aula comigo, lembre-se, o primeiro dia que nós voltarmos, nós vamos fazer um trabalho sobre aula 2, 3 e 4, tá bom? Um abraço a todos, se cuidem.